Vamos para as informações, galera. É o seguinte, eu vou começar com Copa do Mundo. México venceu por 2-0, o Wilton Pereira Sampaio fez a lambança da arbitragem brasileira. E vocês já viram aquele meme assim? Eu não vou ver isso aqui sozinho, não. Você vai ver comigo. Alguma coisa assim que tem no Instagram. Parece que a FIFA pensou, todo mundo pensou o seguinte, ó, o povo brasileiro não vai passar raiva sozinho com a arbitragem, não. Vai todo mundo passar. Justamente na estreia, o Wilton Pereira Sampaio representou muito bem o que é a arbitragem brasileira atualmente e fez a lambança. Mas o México era o grande favorito, venceu, perdeu a oportunidade de fazer um placar ainda mais elástico. 2-0 foi pouco, pensando em saldo de gols, e deu óbvio, o México ganhou. Eu até fiz uma fezinha lá na KTO, botei 2-1, achei que a África do Sul fosse fazer pelo menos um golzinho, mas não fez não. Ó, galera, por falar em Copa do Mundo, a seleção brasileira treinou nessa quinta-feira, tem mais uma atividade na sexta, antes da estreia contra o Marrocos. Na atividade de hoje, o Ancelotti esboçou o provável time titular com Alisson, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na lateral esquerda, Casimiro e Bruno Guimarães, os dois volantes, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Olha, tô curioso para ver esse time em campo, se de fato foi isso mesmo. Lembrando, repito, tem mais uma atividade nessa sexta. Acho que ele não vai fazer grandes coisas nessa atividade. Treino de véspera é sempre aquele ajuste, aí tu faz um treinamento de bola parada, enfim, uma jogada ensaiada. Geralmente não costuma ser o famoso coletivo, treino tático para decidir time, tá? Por falar em Flamengo agora, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, manteve a decisão de suspender Carrascal por 3 partidas, devido à reincidência aplicada após o cartão vermelho direto recebido na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Flamengo, no dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a punição confirmada, o meia não ficará à disposição do Flamengo depois da data FIFA, obviamente, nos jogos contra Chapecoense e São Paulo a serem cumpridos após essa competição. O jogador já ficou de fora do duelo com o Curitiba, último compromisso do clube antes da pausa no calendário de jogos. Novamente, Carrascal prejudicando o Flamengo por conta de cartão e ficando fora de mais 2 jogos. Alô, Carrascal, que inclusive está com a seleção colombiana na Copa do Mundo. Ó, galera, se liga nessa. Léo Pereira, quer dizer, o empresário do Léo Pereira, Ricardo Scheid, deu uma entrevista à ESPN. Eu vou ler exatamente o que ele falou e vocês vão se recordar de onde vocês já tinham escutado isso. Abre aspas. Léo Pereira sempre disse, sair do Flamengo e brigar para não cair não faz sentido. Não vou para time pequeno só para dizer que fui para a Europa. Prefiro fazer história no Flamengo. Parece que eu ouvi isso por aí. Mais precisamente no canal Vene Casagrande, eu avisei a vocês, tá? O Léo Pereira não tem o desejo de deixar o Flamengo por deixar, só para dizer que foi para a Europa. Pelo contrário, a ideia hoje dele é permanecer no Flamengo, fazer história no Flamengo e fincar o seu nome ainda mais na história da instituição Flamengo. Ele já está se tornando ídolo, um jogador com mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra, uma coleção de títulos importantes e sendo importante em vários desses títulos importantes que ele venceu pelo Flamengo. Então, Léo Pereira não tem um desejo. Você que está com medo do Léo Pereira deixar o Flamengo, não, ele não pensa em deixar o Flamengo, ele não quer deixar o Flamengo, muito pelo contrário, ele quer permanecer no Flamengo. E por falar Flamengo e permanecer, há gente dizendo que alguém pode chegar ao Flamengo. Segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Curitiba, o Flamengo sinalizou uma proposta de 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais, para contratar Lucas Ronier, destaque de 21 anos do Curitiba. O atacante já disputou 13 partidas no Brasileirão e, por conta das regras da competição, só poderia ser inscrito pelo rubro-negro ao fim da temporada. Além do interesse do Flamengo, clubes do futebol europeu também acompanham a situação do jogador. Peguei essa mensagem, publicada por um jornalista que acompanha o dia a dia do Curitiba, mandei para uma pessoa do Flamengo. Sabe qual foi a resposta? Não sei nem quem é esse jogador. Então, assim, gente, novamente, alguém tentando se valorizar em cima do Flamengo. É o que eu venho falando para vocês. Se eu for ficar aqui
apurando nomes que são especulados no Flamengo durante um período de sem notícia, não tem notícia. Não estou dizendo que alguém inventa, mas não tem notícia. Mas se eu for ficar aqui apurando nomes especulados no Flamengo e trazendo as informações, eu não vou viver, gente. E outra, repito sempre, com a maior humildade do mundo, não sou dono da verdade, eu apenas me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Apurei e estou trazendo. Se amanhã o Lucas Ronier for contratado, vocês vão me zoar, vocês vão falar que alguém mentiu para mim, que eu sou, enfim, que eu não trouxe a verdade, beleza. Mas eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro e eu assumo as consequências. Mas me garantiram que o Lucas Ronier não está na mira do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!